Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem do Evangelho que, olha, é bem curtinha, mas tem uma densidade espiritual que é extraordinária. Estamos falando de São Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25. É um momento em que o Senhor, depois de ensinar seus discípulos mais de perto, na intimidade, confia a eles uma responsabilidade imensa, a de serem eles mesmos portadores da luz. Vamos juntos, então, explorar o significado profundo que existe por trás dessas palavras. E Jesus começa com uma pergunta que parece óbvia, né? Coisa de bom senso, mas é aqui que está a chave de tudo. Ele nos provoca a pensar sobre o propósito da luz da verdade que a gente recebe. Será que ela foi feita para ficar escondida ou para iluminar? É essa imagem poderosa que a gente vai desvendar agora. Então, a primeira grande lição que tiramos daqui é bem direta. A fé, a verdade do Evangelho, ela não foi feita para ser um segredinho particular. A própria natureza dela exige, pede para ser mostrada, para ser pública. Quem lê o Evangelho de Marcos percebe que, várias vezes, Jesus pede silêncio sobre quem ele é. Isso é o que os estudiosos chamam de segredo messiânico. Mas, veja bem, esse segredo era uma coisa temporária. O objetivo era mais para garantir que as pessoas não confundissem o mistério da cruz com uma simples vitória política. O ponto central, o que importa mesmo, é que a doutrina de Cristo sempre esteve destinada a ser gritada aos quatro ventos, a ser proclamada abertamente para todo mundo. Tá, e onde é que essa lâmpada tem que ser colocada? No candelabro. E aqui os padres da igreja, como Santo Agostinho, por exemplo, nos dão uma imagem belíssima. O candelabro é a igreja, claro, mas é também cada um de nós, cada cristão que levanta a luz da fé bem alto, sabe? Que faz do próprio corpo um instrumento para iluminar quem está em volta, seja em casa, no trabalho, na sociedade. Agora, se o natural é colocar a lâmpada lá no alto, por que é que alguém esconderia essa luz? Jesus nos mostra isso com duas imagens bem concretas, que são os obstáculos que não deixam a luz brilhar. É incrível como dois objetos tão comuns da casa se tornam símbolos espirituais tão profundos. O alqueire, que era basicamente uma cesta para medir grãos, o que ele representa? As preocupações com as coisas do mundo, a ansiedade do dia a dia, o egoísmo que acaba sufocando o espírito. E a cama? A cama simboliza a preguiça espiritual, a moleza da alma que prefere o conforto do escurinho do que a exigência da luz. E a parábola vai ficando mais profunda. Jesus muda o foco da natureza da luz para a nossa responsabilidade ao recebê-la. E para isso, ele introduz um conceito fundamental, a medida. Olha que interessante, Jesus usa um termo do comércio, metron, para falar da economia da graça. A medida não é algo que Deus impõe, mas sim algo que nós oferecemos. É a disposição do nosso coração. É a generosidade com que a gente abre a alma para ouvir, para amar e para obedecer à palavra de Deus. E aqui a gente descobre uma lei espiritual poderosíssima. Deus não se deixa vencer em generosidade. A medida de atenção que a gente oferece para Ele se torna a medida de graça que Ele derrama sobre nós. É simples assim. Se oferecemos um coração aberto, Ele faz esse coração ficar ainda maior para a gente poder receber ainda mais. E a parábola termina com um versículo que, à primeira vista, pode soar meio duro, mas que na verdade revela uma lei inevitável da vida espiritual. Porque é o que tem, ser-lhe-á dado, e é o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que isso quer dizer? Que a vida espiritual é puro dinamismo. Aquele que tem não é quem tem dinheiro ou bens, mas sim quem tem a fé viva, quem acolhe a graça e a põe para trabalhar, para dar fruto. Essa pessoa que faz a graça frutificar vai receber ainda mais luz, mais força, mais entendimento. É como se a graça chamasse por mais graça. E do outro lado, a gente tem a tragédia da esterilidade. Aquele que não tem é quem recebeu a semente da palavra, mas por preguiça, por medo ou por puro descaso, deixou ela morrer. Essa pessoa vai perder até aquele pouquinho que achava que tinha. Na vida espiritual não existe meio termo, não existe um estado neutro. Ou se está crescendo na luz, ou se está, pouco a pouco, deslizando para as trevas. E então o que a gente tira de tudo isso para a nossa vida prática? Porque essa parábola não é só uma historinha bonita, né? Ela é um verdadeiro convite a um exame de consciência, um chamado para a gente se tornar o candelabro que Deus sonhou para nós. A primeira pergunta vai direto ao ponto. A nossa fé é uma coisa que brilha nas nossas escolhas do dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, ou é uma luzinha tímida que a gente esconde por vergonha, por medo do que os outros vão pensar, ou simplesmente por conveniência? A segunda reflexão é sobre a nossa medida.
Quando a gente se apresenta diante de Deus na oração, na missa, que tipo de recipiente a gente leva? É um coração pequenininho, cheio de distração? Ou é um coração grande, escancarado, querendo ser preenchido pela graça dele? E para fechar, a pergunta que amarra tudo. Na nossa vida espiritual, existe crescimento ou a coisa está parada, estagnada? A gente está ativamente cultivando os dons que recebeu, buscando crescer? Ou será que aos poucos estamos perdendo aquele fervor que um dia tivemos, correndo o risco de ver nossa lâmpada se apagar? É uma reflexão bem poderosa para a gente terminar nosso estudo de hoje.